Depois de contar a história de um monstro marinho italiano, de uma panda gigante canadense e de um patrulheiro espacial egoísta, o estúdio da Pixar prepara seu próximo lançamento, Elemental, que é uma história bastante parecida com Zootopia, se a gente parar para analisar. Afinal, ela se passa num ambiente, numa cidade dos elementos, assim como Zootopia se passa na cidade dos animais. Enfim, de uma certa forma, esse é um território bastante seguro para Pixar. Afinal, ela já está bastante acostumada a fazer filmes pensando como seria se os insetos tivessem vida, se os brinquedos tivessem vida, se os sentimentos tivessem vida, se os carros tivessem vida, se a vida tivesse vida. E agora eles estão fazendo elementos ganhar o ar da vida, o sopro das narinas feito em bonecos de terra. Não estamos falando de Adão e Eva, mas estamos falando dos bonequinhos de terra de Elemental. Que inclusive, gente, mudando aqui de assunto rapidinho, eu tava analisando os personagens de Elemental, não parece muito aqueles bonecos de terra que é feito com uma meia calça, daí eles têm aqueles olhinhos do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e daí tu joga água e cresce um cabelinho de grama. Enfim, eu posso estar enlouquecendo, é uma possibilidade sim, não deixo ela passar, mas me chamou a atenção essa semelhança. Mas enfim, vamos voltar para a sinopse de Elemental, que conta a história de uma cidade de elementos, onde ar, terra e água vivem em harmonia, mas a presença de uma mulher fogosa, se é que você me entende, pode bagunçar todas as estruturas. O enredo é bastante aberto e abre caminho para múltiplas possibilidades. Com essa proposta de discutir elementos diferentes, a Pixar pode discutir racismo, a Pixar pode fazer o seu novo Romeu e Julieta. Os caminhos são múltiplos, mas pouquíssimas informações foram reveladas para nós até o momento. O filme está marcado para estrear no dia 16 de junho desse ano, mas se você olha nas redes sociais, parece que vai ser um lançamento distante, porque só se fala em outra coisa. Aparentemente ninguém está ligando para a próxima animação da Pixar, e isso coloca uma certa preocupação em cima dos fãs desse estúdio. Fica aquela pulga atrás da orelha, será que Elemental vai ser mais uma obra-prima da Pixar ou vai ser um flop da luminária, que vai fazer o brilho daquela luminariazinha de escritório apagar? Volta. Esse é um questionamento que tem ficado bastante em alta entre os fãs da Pixar, né? Já que o estúdio coleciona sucessos e coleciona inovação, invenção, e aparentemente não tá dando conta do recado. E a situação fica ainda pior quando a gente passa a analisar os lançamentos dos estúdios concorrentes. Afinal, a Illumination tá com o filme do Mario na manga, e esse filme já chama atenção desde quando lançaram as primeiras informações. Afinal, os fãs da Nintendo são muito engajados com o estúdio de videogames, e todo o lançamento deles, obviamente, vai ser um sucesso. E quando a gente percebe que os materiais de divulgação de Super Mario contam com um detalhamento e um respeito aos jogadores, né, a franquia do Mario, a galera fica com uma expectativa cada vez maior. Sem falar que, pelo menos no Brasil, Mario sempre é um sucesso absoluto. Vale lembrar que toda vez que soltam bonequinhos do Mario no McLanche Feliz, você vê fila de marmanjo na frente do McDonald's tentando comprar os bonequinhos. Ou seja, é praticamente lucro certo. É óbvio que no mundo do entretenimento nada é garantido, mas analisando toda a franquia Mario e todos os seus fãs, parece que é uma aposta muito segura da Illumination fazer um filme do personagem. E quando a gente olha para DreamWorks, esse susto parece que vai aumentando. Afinal, o estúdio não está apenas se apoiando em muletas de franquias que já fazem sucesso ou de sequências baratas, né? Eles realmente estão investindo em histórias novas, e a mais recente é Rubi Marinho, o Monstro Adolescente. Uma história que pode parecer plágio de Luca. Afinal, estamos falando de um universo mágico com monstros marinhos, mas de uma certa forma existe uma criatividade, existe uma criação, existe um investimento que torna ele original. Não é uma cópia, são só ideias parecidas. Assim como já aconteceu na época de Formiguinhas e Vida de Inseto, que DreamWorks e Pixar praticamente produziram o mesmo filme, ou de Madagascar e Selvagem, em que DreamWorks e Disney também produziram filmes muito parecidos, mas cada um deles fez o seu sucesso. Cada um deles atraiu o seu público e, de certa forma, conquistou audiências diferentes. E falando em conquistar públicos diferentes, Rubi Marinho, o Monstro Adolescente, tem chamado muito a atenção nas redes sociais. Se você abre o TikTok, o Instagram, o YouTube, a coisa que você mais vai ver entre os fãs de animação são edits ressaltando os personagens de Rubi Marinho. Aquela sereia que promete ser a vilã do filme, o Kraken, que é a grande heroína, a semelhança entre a vilã do filme com a princesa Ariel, que inclusive também acaba sendo uma certa alfinetada à Disney, já que o lançamento
lançamento do live action da Pequena Sereia está prevista para esse mesmo ano, ou seja, existe uma expectativa muito grande para o Marino, o que não acontece com os lançamentos da Disney. Ou seja, a dona Universal está numa posição muito mais confortável do que o senhor Walt Disney. Vale lembrar que a Universal é dona das marcas DreamWorks e Illumination, enquanto a Disney tem a Walt Disney Animation Studios, né, que é o seu próprio estúdio de animação, e também a Pixar. E por mais que nesse vídeo a gente queira discutir o futuro, discutir qual vai ser o sucesso ou o fracasso de um filme que vai ser lançado, é importante olhar para o passado para a gente ver quão seguro cada estúdio de animação está nesse momento. E se a gente for analisar os 2 últimos lançamentos de cada um dos estúdios, a gente percebe que a Universal está numa posição muito mais confortável, já que as sequências de Gato de Botas 2 e Minions 2 deixaram legados muito importantes. Minions 2 foi um sucesso de público, muita gente assistiu, foi muito divertido. Não era um filme que pretendia agradar a crítica, mas de certa forma agradou. Não foi nenhum vencedor de Oscar, muito pelo contrário, mas entregou mais do que as pessoas esperavam. Afinal, a franquia Meu Malvado Favorito, por mais que possa parecer tirar leite de pedra, em Minions 2 eles conseguiram equilibrar um pouco a balança e fazer um lançamento que faz jus à franquia. Já Gato de Botas 2 foi um sucesso tanto de público quanto de crítica. Por mais que ele não levou o Oscar para casa, ele levou vários prêmios de animação e também a consideração de vários críticos, provando que é possível sim fazer o spin-off, uma sequência de um spin-off, ter uma qualidade técnica e também ter atração com o público. Mas enfim, enquanto a Universal tem essas duas alegrias, né, Minions 2, Gato de Botas 2, a Disney chora suas mazelas. Afinal, seus 2 últimos lançamentos foram Lightyear e Mundo Estranho. Filmes que foram um fracasso tanto de público quanto de crítica. Sem falar dos ataques homofóbicos que ambos sofreram. Tanto o filme do Lightyear quanto o filme de Mundo Estranho foram proibidos em mais de 10, mais de 14 países ao redor do globo. Ou seja, perderam parte significativa do seu dinheiro, né, da arrecadação. Eles perderam dinheiro com esse lançamento e não conseguiu agradar nem os conservadores e nem os liberais. Afinal, não basta balançar uma bandeira para você ter um filme de sucesso, precisa ter uma história boa. E se a gente parar para pensar, tanto o Lightyear quanto o Mundo Estranho pecaram nesses quesitos. Então, faz com que o estúdio da Disney fique bastante inseguro em relação ao futuro. Eu falei estúdio da Disney, mas eu tô falando tanto da Disney quanto da Pixar. Afinal, a responsabilidade é dos dois. E fazer um filme que sim, seja educativo, que sim, quebre os seus paradigmas, seja importante na luta contra o preconceito, mas que também consiga passar mensagens divertidas, mensagens que as pessoas gostem de assistir, gostem de discutir, fazer piada, meme e se torne um sucesso, de fato. E é na busca desse próximo sucesso que a Walt Disney dá o passo para trás e começa a replanejar qual vai ser o seu caminho, quais serão as suas investidas no mundo do entretenimento. Enquanto a DreamWorks, né, já está bem segura, vai lançar um filme original, uma coisa nova, a Disney deu alguns passos para trás e anunciou o lançamento de sequências como Divertidamente 2 para Pixar, Frozen 3 para Disney, Toy Story 5 para Pixar e Zootopia 2 para Disney. Ou seja, é um cenário de insegurança muito grande, eles preferem apostar nas franquias que eles já sabem que tem um sucesso, que já sabem que tem um carinho com o público, em vez de apostar em histórias novas. Acontece que Elemental ainda não estreou, ainda não foi para celas do cinema, mas ele já nasce, né, com um certo clima de tensão. Será que o filme vai agradar o público? Será que o filme vai agradar a crítica? Essas são perguntas que passam muito na cabeça de Bob Iger, o atual CEO da Disney. Ele já ocupava o cargo anteriormente, depois sucedeu ele para o Bob Chapek, que fez um trabalho muito porco e acabou sendo retirado da sua posição. Bob Iger voltou a atuar como CEO da Disney esse ano e tem como grande preocupação fazer a empresa voltar a ser um sucesso. Será que ele vai conseguir? Será que Elemental vai, de certa forma, colaborar com essa nova fase da Disney, essa nova fase da Pixar também? Bom, é isso que a gente pretende analisar no vídeo de hoje. Fica comigo que a gente vai analisar tecnicamente se Elemental vai ser um sucesso ou um fracasso. Avaliar um filme antes do seu lançamento é sempre um desafio. Afinal, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Muitas vezes, uma divulgação mais sucinta, mais anônima, digamos assim, ela foi planejada estrategicamente para não revelar segredos do filme. Mas também existem
existem casos em que a divulgação é fraca porque o produto não vale nada. Então, ao mesmo tempo que sim, é possível fazer uma análise profunda, séria a respeito de um lançamento, também é necessário entender que isso não significa verdade. A verdade a gente só vai ter acesso quando o filme foi lançado, agora no mês de junho. Mas existem alguns critérios que a gente pode ter para avaliar um filme, e é isso que eu vou ser bastante transparente com vocês. O primeiro critério vai ser sobre equipe de produção. Aqui a gente vai avaliar o diretor, o roteirista, a produção, todo mundo que está por trás dos bastidores para fazer esse filme chegar nas telonas. Quem dirige esse filme é o Peter Saul. Ele é um funcionário que trabalha bastante tempo na Pixar. Por ser muito fofinho, ele já interpretou alguns personagens, dando voz a eles, também já inspirou o visual de vários personagens. Entre eles, o Russell, né, de Up e Altas Aventuras, o irmão do Remy, de Ratatouille, e um dos monstros da Universidade Monstros, né? A frequência, na verdade, de Monstros S.A. Ou seja, carisma esse cara tem, mas talento para dirigir, será que tem também? Bom, ele já dirigiu o filme O Bom Dinossauro. O Bom Dinossauro é um filme que eu confesso que eu não gosto muito, não. Pra mim, é um dos filmes mais fracos da Pixar. Então, saber que o Elemental vai ser trabalhado pelo cara que fez O Bom Dinossauro, isso me coloca um pé atrás. Confesso que eu não fico totalmente confiante por essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, é importante ser justo. Afinal, o Peter é uma pessoa que está extremamente conectada com a cultura empresarial da Pixar e é uma pessoa que pode, sim, ter aprendido e evoluído ao longo desse tempo. Afinal, O Bom Dinossauro, se eu não me engano, lançou em 2016, 2015, a gente já tá em 2023, né? Ou seja, passaram o quê? 5, 6, 7, 8 anos? 8 anos é muita coisa, dá pra ele aprender bastante. Ele deu algumas entrevistas a respeito do filme, né? E ele disse que esse filme vai ser inspirado na sua infância. Vamos ler as aspas que ele trouxe aqui, ó. Meus pais emigraram da Coreia no início da década de 70, e abriram uma mercearia movimentada no Bronx. Bronx fica em Nova York. Se você assiste bastante série, bastante filme, se você assiste Todo Mundo Odeia o Chris, é capaz que você já saiba disso, né? Mas vamos lá. Estávamos entre muitas famílias que se arriscaram em uma nova terra com esperanças e sonhos. Todos nós misturados em um grande pote de culturas, línguas e lindos bairros pequenos. Ou seja, ele falou e não falou nada, né? Ele disse que Nova York é um lugar de muita diversidade, de muitas culturas se misturando, mas isso não necessariamente tem relação com a história do filme. É óbvio que diversidade, eu imagino que vai ser sim uma temática abordada por Elemental, até por conta dessa questão, né? Um casal, digamos assim, a gente não sabe se eles vão ter uma atração romântica, mas pelas imagens do trailer, eu acredito que sim. A gente percebe que eles são pessoas extremamente diferentes e tentam se conectar. Então, uma aposta minha é que eles falem sobre racismo, porque eu acho que é uma construção que pode ser feita. Pensa que no mundo dos elementos, né, sabendo que existe água, terra, ar e fogo, água, terra e ar não faz mal a ninguém. A água fica ali de boas, a terra aqui no chão, o ar faz a gente respirar. Mas o fogo ele pode ser útil para purificar, ele pode ser útil para esquentar, para você não passar frio, para você cozinhar o alimento, mas o fogo também gera destruição. Não que a água não gere. A gente sabe que a água pode gerar alagamento, a gente sabe que a água pode gerar afogamento, né? Uma pessoa pode parar de respirar por excesso de água, mas a imagem do fogo, ela tá muito mais ligada à destruição do que a imagem da água. Então, por mais que fogo e água, enfim, cada um à sua medida também possam causar destruição, existe de certa forma um preconceito, se a gente for analisar. E quando a gente vê o primeiro teaser que foi lançado, né, a respeito de Elemental, a gente percebe que a Amber vive toda escondida nessa cidade. Ela é a única personagem de fogo que dá as caras no teaser. É óbvio, ainda não lançou nenhum trailer, a gente só tem o teaser até o momento. Eu acho isso uma sacanagem. Depois a gente vai falar de marketing, tá? Mas assim, a essa altura do campeonato, a gente não tem acesso a um trailer de verdade. Eu acho que a Disney tá dormindo no ponto. Tava na hora já da Pixar, na verdade, né, compartilhar essas informações com a gente. Mas enfim, mais tarde a gente fala sobre marketing. Mas a respeito sobre a temática, eu imagino que o racismo vai entrar e o fogo e a água vão ser analogias para essa discussão. Mas analisando novamente as aspas, né, que eu trouxe aqui do Peter Saul, ele já trabalhou também num curta chamado Parcialmente Nublado. Se eu não me engano, esse é o nome. Nele a gente já vê um design muito parecido
parecido com o design dos personagens de Elemental, já que o curta, ele fala sobre nuvens fabricando bebês. Na história, que é muito bonitinha, as nuvens são responsáveis por fabricar todo tipo de bebê. Bebê humano, bebê crocodilo, bebê pássaro, todos os tipos de animais são fabricados pelas nuvens e são entregues pelas cegonhas. E acaba que entre todas as nuvens que fazem animais fofinhos, né? Quem faz o passarinho, quem faz o coelho, quem faz o cachorro, também existe a nuvem responsável por fazer as enguias elétricas, os tubarões, os porco-espinho e todos os tipos de animais perigosos, né? Que possam existir na natureza. E acaba que essa pobre nuvenzinha fica passando por pessoa não grata, né? Afinal, ela faz o seu trabalho muito bem feita, mas é difícil a parceria que tem que rolar com uma cegonha que, enfim, é bastante delicada, então ter que lidar com animais perigosos acaba sendo um grande desafio. É uma percepção que eu acho muito bonita e para um curta é perfeito. Então a gente percebe que, por mais que eu critiquei o trabalho dele em O Bom Dinossauro, ele também já fez trabalho excelente nos curtas. Mas voltando a falar aqui das aspas, né? Meu Deus, eu ia puxar esse assunto anteriormente, mas o meu TDAH bateu aqui e eu não fui além. Vou voltar aqui com vocês. Ele disse, né, que o filme, de certa forma, foi baseado na história dele, na infância dele. Isso é uma tendência que está acontecendo bastante dentro da Pixar. Vários diretores recentes estão aproveitando para relembrar as suas memórias e descrever elas, né, registrá-las em um filme. Isso já aconteceu com Dan Scanlon, quando ele fez Dois Irmãos. Ele que perdeu o pai quando era novinho, então ele fez toda aquela história, né, de dois irmãos que estão atrás da gema para poder recuperar a metade de cima do pai. Essa história foi inspirada na vida dele, né? Até inclusive tem uma cena muito bonita desse filme em que o Dan, ele tá com um aparelho de rádio, uma fita cassete, tá ouvindo uma gravação que o pai dele deixou. E essa cena, né, de ouvir a gravação e interagir com a fita, aconteceu na vida real. O Dan já relatou isso em alguns documentários e até extra no Disney Plus, você pode assistir ele fazendo essa revelação. É muito poético, é uma entrega muito grande e faz com que o filme de fato seja tão emocionante. Afinal, a gente percebe que não é uma história totalmente fictícia, né? Existe um caminhão de verdade por trás. Outro diretor recente que se inspirou na própria infância para fazer um filme da Pixar foi Enrico Casarosa. Ele que fez o Luca, que também teve uma infância muito divertida na Itália, né? E, enfim, justamente por essa infância de andar de bicicleta, de nadar no rio, de ser uma criança livre numa cidadezinha pequena, pacata, que ele se inspirou e fez Luca se tornar um filme extremamente divertido. Eu acho que diversão é a palavra que mais define o filme Luca, né? Por mais que sim, tenham cenas que sejam emocionantes, tenham discussões importantes sobre homofobia, por exemplo, que a gente pode ter assistindo o filme Luca, eu acho que a diversão, que é a grande conquista de Luca e o que fez ele ser um sucesso enorme na pandemia. Enquanto a gente estava tão trancado dentro de casa, poder assistir um filme com crianças livres, brincando, foi um grande alívio. Então, de certa forma, foi uma sensibilidade que o diretor teve, é óbvio, ele teve no meio do caminho, né? O filme foi lançado na pandemia, mas ele foi preparado antes disso, então não tinha como ele prever essa situação. Mas o cuidado que a produção teve e a mensagem foi transmitida de uma maneira espetacular. A terceira e última diretora que eu trouxe aqui pra vocês, né, das direções recentes da Pixar, foi a Domi Shi. Ela também trabalhou na sua infância, que já era um tema que ela já tinha abordado no curta, né? O curta Bao, que inclusive recebeu o Oscar de melhor curta animado. Não me recordo qual ano foi, mas ela recebeu esse Oscar. E tanto no curta Bao quanto no filme Turning Red, ela trata sobre essa localização geográfica do Canadá e de imigrantes chineses que vivem no Canadá. Em Bao, a gente vê, né, uma família, né, uma mãe super protetora que cuida do seu filho como se ele fosse um bolinho de arroz, enquanto em Turning Red, a gente também tem essa figura da mãe super protetora, mas que poda todas as liberdades da sua filha, e daí a gente vê uma história com um protagonismo feminino muito grande, que também acaba sendo inédito dentro da Pixar, e traz muita verdade, né, sobre o que é ser uma adolescente, o que é lidar com as mudanças do seu corpo, e até mesmo metáforas, né, um pouco mais físicas, né. Por mais que Turning Red é um filme que fale sobre ansiedade na adolescência, a gente pode interpretar que Turning Red seja a questão da adolescência, seja a questão de uma menina se tornar mulher, falar um pouco de menstruação, que acaba sendo um dos símbolos da transformação da puberdade. Isso sem falar das referências culturais, a boy band, a estudos e relação com amigas, enfim. Foi trazida uma verdade muito bacana e referências, né, à cultura pop oriental dentro desse filme, que eu acho que só foi possível com essa conexão
com o passado. Saber que o Peter tá trazendo isso e trabalhando isso pode ser uma coisa legal. Mas é aquela coisa, será que o passado do Peter só é tão divertido quanto o passado do Erinko Casarossa? É tão empolgante quanto o da Domichi? É tão emocionante quanto o do Dan Scammell? Isso a gente só vai saber quando assistir o filme. Eu não sei se o Bom Dinossauro também teve essa influência pessoal na vida dele. Se teve, eu acho que ou ele não conseguiu trabalhar direito, ou talvez ele não tenha uma vida tão interessante assim. Eu sei que é um pouco grosseiro o que eu falei, né? É uma fala pesada, de fato é, mas eu não posso passar pano, porque realmente eu não gostei do Bom Dinossauro. Eu entendo que teve uma intenção muito boa, mas eu acho que vários pecados foram cometidos ao longo do filme, e eu não posso passar esse pano aqui falando com vocês no YouTube. Agora, saindo da direção, vamos falar de roteiro. O roteiro é pela Brenda Shui. Pelo menos é essa forma que eu acho que se pronuncia o sobrenome dela, né? Eu vou deixar ele escrito aqui na tela, porque pra mim parece mais uma risada de WhatsApp do que qualquer outra coisa. Até aquela coisa, né, gente? Sobrenome é igual nariz, cada um tem o seu e é um mais esquisito que o outro. O meu é Kowaleski, eu não tenho direito de reclamar do sobrenome de ninguém. Mas vamos lá, confesso que, assim como o sobrenome dela, eu nunca ouvi falar do trabalho da Brenda. Não acompanhei nenhum filme animado, nenhum longa, nada. E quando eu fui pesquisar, eu descobri o motivo. Eu assisto muitas animações, né? E pesquisando o currículo dela no IMDb, eu percebi que ela não fez animação nenhuma. Então faz todo sentido eu não conhecer, porque confesso que eu não assisto muito filme live action, série live action, até por conta do meu trabalho. Eu fico muito focado nas animações, então se vem um nome diferente, difícil eu pegar mesmo, tá? Mas enfim, é o primeiro filme animado que a Brenda tá trabalhando, e isso pode ser bom ou ruim, porque eu acho assim, trazer uma pessoa novata pra área é legal. É legal, porque toda vez que você tá num projeto novo, você tá empolgado, você quer fazer uma coisa nova, você quer impressionar, então acho que essa boa vontade sempre acaba sendo positiva. Entretanto, por mais que eu falei que ela sempre acaba sendo positiva, toda unanimidade é burra, inclusive a do ditado que toda unanimidade... Vocês entenderam? Repetir a palavra unanimidade é um pouquinho complicado. Mas a questão é que, da mesma forma como a quebra dessa virgindade pode significar uma coisa positiva, ela também pode significar falta de experiência, né? E uma falta de sensibilidade com o trabalho de um longa animado. Pelo que eu vi no currículo dela, ela tá muito mais acostumada a trabalhar com o roteiro de séries para televisão. E quando a gente pensa em série para televisão e pensa para filme, para cinema, são lógicas totalmente distintas. A gente percebe que é um trabalho diferente. Se ela escrever um filme da mesma forma como ela escreve uma série, não tô falando que o roteiro vai ficar ruim, mas eu acho que o roteiro pode ficar inapropriado, porque um filme ele tem a obrigação de te responder todas as perguntas que ele lança. A série não. A série lida com perguntas abertas pra gente esperar o próximo episódio, a próxima temporada e assim por diante. Então eu espero que ela esteja atenta, né, porque escrever o roteiro de um longa é diferente de escrever o roteiro de uma série, e se ela tiver com os devidos cuidados, vai ser um maior sucesso. Um ponto positivo da carreira dela é que ela trabalhou escrevendo 5 episódios de How I Met Your Mother. E How I Met Your Mother é a minha série favorita. Eu adoro, acho extremamente criativa, tanto do lado da comédia, quanto do lado da estrutura mesmo, né? Ai, gente, eu podia ficar aqui falando 2 horas bem sobre How I Met Your Mother, mas infelizmente esse não é o assunto do vídeo, porque eu acho realmente a produção incrível. Então, se ela trabalhou escrevendo 5 episódios de How I Met Your Mother, ai, só tenho coisas boas pra pensar. Agora a gente vai pro nosso segundo critério, que é analisar o elenco, as pessoas que vão dar voz aos personagens. Quando a gente fala de animação, né, o elenco é responsável por voz mesmo, né, porque a animação a Pixar tem uma equipe de animadores que é fantástica, é isso aí, gente. Nem precisa avaliar. A Pixar sempre faz um trabalho excelente com os seus desenhos, com as suas criações, então, enfim, é nota 10, não tem o que falar. Sobre elenco, a gente vai analisar o histórico, os nomes e os trabalhos que cada um fez. Por enquanto a gente não tem a lista de todos os personagens do filme, mesmo porque aparenta, né, que a gente vai trabalhar muito com a Amber e o Wade, sendo a Amber a menina fogo e o Wade o homem água, e eles vão ter essa dinâmica que a gente não sabe se é de casal, se é de amigo, o que que é, mas enfim, vamos descobrir com o tempo. Eu tô lendo aqui pra vocês, gente, quem vai fazer a Amber é a Leah Lewis. Ela é uma menina de 26 anos, tem 5 anos de carreira, ou seja, é bastante jovem, tá no mercado há pouco tempo, mas já fez trabalhos muito legais. Ela já trabalhou na série The Good Doctor, aquela que tem um médico autista. Eu acho muito interessante, por mais que eu nunca tenha assistido The Good Doctor e nem nenhum outro trabalho dela, pelo
pelo que eu encontrei, ela não tem histórico de trabalhar com animação. Então, enfim, não tem muitas informações sobre a Lia. E eu também confesso, em elenco, eu vou ficar desfalcado pra falar pra vocês. Porque quem faz Wade é o Mahmoud Ati. Ele tem 34 anos, ou seja, 8 anos mais velho que a guria que faz casal com ele. Ele também tem 5 anos de carreira, ou seja, ambos são bastante jovens na profissão, mas ele também tem um nome de peso na sua carreira, porque ele já trabalhou em um dos filmes dessa nova leva do Jurassic Park. Tanto ele quanto ela conseguiram conquistar papéis importantes, então significa que vão evoluindo na carreira. E se vão evoluindo, foram chamados para esse filme, eu acredito que vale a nossa confiança. Mas como eu falei para vocês, eu não tenho muita ciência dos trabalhos que eles participaram, então fica um pouco vaga essa minha análise. Agora, o terceiro aspecto que a gente vai trabalhar é sobre a história, o enredo desse filme. A gente vai analisar o que pode ser trabalhado. Como eu já falei algumas coisas para vocês ao longo, desse vídeo, mas vamos conversar mais um pouco, ver se a gente descobre alguma coisa. A sinopse que a Disney, que a Pixar traz pra gente é essa aqui. A trama do filme embarca na aventura de uma dupla improvável, Amber e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos. A faiscante jovem e o garoto tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar, o quanto eles têm em comum. Enfim, é uma descrição bastante vaga, como eu falei pra vocês, existem 1000 possibilidades quando a gente dá uma descrição vaga. E até como eu já tinha falado pra vocês sobre marketing, às vezes a Pixar segura a informação porque ela quer que você tenha uma grande surpresa na poltrona do cinema. Isso aconteceu em Soul, que o grande turning point do filme é quando a 22 e o cara que infelizmente eu não me recordo o nome agora, eles trocam de cor. Isso seria a grande coisa que aconteceria no filme. Eles esconderam bem, o marketing da Disney e da Pixar escondeu muito bem essa relação. Talvez Disney e Pixar estejam escondendo coisas, por conta dessa sinopse que é bastante vaga, ou talvez eles não tenham nada pra contar. Porque em Lightyear, por exemplo, esconderam, a gente assistiu e a gente entendeu que eles esconderam, porque não vale a pena ser divulgado. Aqui, na história, é uma grande loteria. Será que a gente vai dar sorte? Só assistindo o filme pra descobrir. Agora, o quarto aspecto que a gente vai avaliar é a respeito do gênero do filme. Esse aspecto acaba sendo um pouco polêmico por conta da forma como o mercado trabalha com a definição de gênero em animação. Lembrando, gente, eu não tô falando de masculino e feminino, não tô falando de pronome neutro, não, eu tô falando de gênero de filme. Ação, aventura, comédia, romance, é isso que eu tô falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque daí já pega uma pessoa desavisada, assiste esse vídeo, faz um corte no TikTok, dá um problema, dá um BO. Não é isso que eu tô falando do gênero do filme. No mercado de Hollywood, no mercado, eu adoro quando a gente fala mercado de Hollywood, como se só fizesse cinema em Hollywood, faz cinema no mundo todo. Mas enfim, no mercado cinematográfico, trata-se a animação como um gênero em si. E eu acho isso uma burrice, porque eu acho que isso limita muito o potencial de criação de diversos tipos de animação. A gente sabe que você pode fazer uma animação que seja mais puxada pra comédia, uma mais puxada pro drama, até animação em documentário a gente pode fazer, mas enfim, acaba que muitas vezes o mercado chama a animação como gênero e eu acho isso bastante problemático. Eu tô apostando bastante que o gênero de Elemental vai ser romance, que a gente vai ver uma história romântica entre os personagens Amber e Wade. Mas essa é só uma aposta minha. Enfim, a gente não tem tantas informações, Pixar esconde o jogo, e justamente por o mercado tratar a animação como gênero, então se a gente procura no Google qual que é o gênero desse filme, vai falar animação, e daí eu não tenho nada o que falar. A gente vai agora analisar o quinto elemento, que é o orçamento. O orçamento é uma coisa que faz diferença, a gente tá falando de dinheiro, money, bufunfa, din-din, e dinheiro faz a diferença em tudo, gente? Pelo amor de Deus. Ainda não foram divulgados os valores dos orçamentos, mesmo porque o orçamento de um filme inclui o valor de marketing. Como o filme ainda não foi lançado, a gente não sabe quanto que ele custou, Ou seja, ainda tem campanhas que serão pagas, etc. Ainda existem ajustes finais que podem estar sendo feitos nesse filme. Então, o orçamento não foi fechado. Mas uma coisa que a gente sabe é que os filmes da Disney e da Pixar custam muito caro. Inclusive, isso tem sido um problema recente entre os investidores. Afinal, os filmes da Disney costumam custar o dobro dos filmes da Universal. Sim, um filme da Pixar custa 2 filmes da DreamWorks. Um filme da Disney custa 2 filmes da Illumination. E olha que recentemente, como eu até já falei pra vocês nesse vídeo,
a Illumination tem vendido muito mais ingressos. Se eu não me engano, números que eu tô trazendo aqui da memória, tá, gente? Não confia tão cegamente nesses números, mas é mais ou menos essa base. Minions 2 custou 80 milhões de dólares. E ele faturou, tipo assim, uma grana absurda, tipo 200 milhões de dólares no primeiro final de semana. Números na minha cabeça, tá, gente? Mas pesquise isso, por favor. Não trate a minha informação como verdade absoluta. Já Mundo Estranho da Disney foi o inverso. Ele custou praticamente 200 milhões de dólares e arrecadou, tipo, 50 no primeiro final de semana. Então, os filmes da Disney, eles são muito caros. Isso deveria ser uma vantagem pro filme, mas aparentemente esses recursos não estão sendo trabalhados da maneira correta, não estão sendo trabalhados da maneira mais inteligente. Então, seria um ponto positivo a Disney e a Pixar ter muito dinheiro investido nos seus filmes, mas eu acho que nesse caso não significa nada. E agora, por último, a gente vai avaliar sobre o marketing da Disney. Como eu falei pra vocês, gente, eu acho que a Disney tá deixando a onda passar, sabe? Eu acho que recentemente a Disney tem trabalhado muito no marketing mais solto, um marketing que vem deixando a desejar, né? Parece que eles apostam tudo nos fãs do estúdio, como se os fãs, por pura e boa vontade, por benevolência, fossem se informar sobre os filmes e fossem divulgar para seus amigos e familiares. É uma estratégia, não dá pra falar que não é, mas eu considero uma estratégia burra, porque se você não divulga o seu filme, as pessoas não vão comprar. E principalmente agora, né, que a gente vive numa era que tanto conteúdo disputa a nossa atenção, a gente receber publicidade sobre um filme, a gente não vai ir no cinema. Ir no cinema é uma coisa muito cara, né? Você se dá o trabalho de pagar o ingresso, que se a gente parar pra pensar, custa o preço de uma assinatura de qualquer streaming. Você tem que pagar transporte, estacionamento, a comida, o lanche, sabe? Acaba sendo um evento assistir um filme no cinema. E se esse filme não for divulgado, se as pessoas não estiverem falando, no geral, um bafafá, realmente ninguém vai ver no cinema, né? Então, fica essa questão aí. Até agora, pouquíssimas informações foram lançadas a respeito de Elemental, né? Por muito tempo, a única informação que a gente tinha era um desenho conceitual, depois apareceu uma foto aqui, uma foto acolá, um teaser, e por enquanto a gente só tá no teaser, não teve um trailer, de fato, de Elementos. A não ser que resolvam sair enquanto eu tô editando esse vídeo, né? Era só o que me faltava, dona Disney. Mas se sair, enfim, saibam que eu não assisti porque não foi questão de tempo. Que dia que é hoje, inclusive? Hoje é dia 23, 9h30 da manhã, tá? Pra vocês saberem. Isso enquanto eu tô gravando, né? O vídeo deve sair lá pelo meio-dia, espero. Então, se sair qualquer coisa dentro desse período, não posso fazer nada. Mas, enfim, essa foi a minha avaliação do filme Elementos, da Pixar. Eu, como sou fã do estúdio, é óbvio que eu vou assistir. E qualquer novidade eu vou comentar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por tudo. Um beijo no seu coração, valeu, falou, tchau, tchau. Acesse Kuvaton.com.